Venderia esse carro? Não. Não, Tem não. preço? No Não. Pix tem preço? Não, não tem. Esse carro não vendo, não. Para muita gente, carro não é só um meio de transporte. E se esse é o seu caso, você tá no lugar certo. Essa websérie conta histórias de pessoas e seus carros e como eles se tornaram essenciais em suas vidas. Corações em RPM, onde cada batida conta uma história. Os anos 70 e 80 consolidaram a Honda nos Estados Unidos como uma marca de carros confiáveis e econômicos, mas isso não bastava para os japoneses, porque eles queriam provar que também sabiam se divertir e resolveram colocar um pouquinho de wasabi no seu prato principal, o Honda Civic. E foi assim que em 93 nasceu a variante Coupé, mais jovem, com carinha de esportivo e mais divertido de dirigir. E era o conjunto perfeito para você chegar em qualquer lugar e dizer que você era a parte legal da família, e isso funcionou muito. Acabou criando um carro que virou febre entre os jovens e que se encaixou perfeitamente na cultura de Import Tuner, que era aquela cena com os entusiastas que gostavam de modificar seus carros japoneses que eram leves, aspirados e divertidos de tocar. O Civic Coupé então se tornou um dos carros mais modificados da década, muito antes de explodir no mundo todo com Velozes e Furiosos em 2001. Afinal, todo maluco por carro já quis ou ainda quer ter aquele Civic EJ1 preto com neon verde embaixo. Eu tô mentindo. E o carro desse episódio é uma versão evoluída desse ícone, tem novo visual, suspensão aprimorada, mas aquele mesmo espírito leve e visceral. E essa unidade do vídeo é ainda mais especial porque ela é uma das 60 unidades do Civic EX Coupé que vieram com câmbio manual dos Estados Unidos em 1997. Quantos coupés manuais você conhece que não nasceram de um swap de câmbio? E o resto dessa história eu te conto no abrir de um VTEC. Cara, não tem como não ficar em destaque seu carro aqui, mas antes de chegar até nesse carro, eu queria que você me contasse os primórdios ali, quando você entendeu que você era apaixonado por carro. De onde que surgiu a sua primeira lembrança, assim, de o mini Rafael, o Rafarinha, ali pequenininho, que bateu e falou, caramba, eu acho que eu gosto de carro. Opa, eu sou Rafael Guimarães, o Samurai. O Samurai. Cara, a minha primeira lembrança, eu acho que foi quando o meu pai foi visitar uma agência para ver um Fiesta, aquele Fiesta com olho fininho, aquele antiguinho, o Fiesta 90... triste. É, o Fiesta triste. Eu acho que ele era 95, eu não lembro. Eu era bem pequeno, não lembro exatamente quantos anos, mas eu acho que a gente deu uma volta naquele carro e aí eu comecei a reparar que eu gostava, né? Depois disso foram vindo os videogames e tal. E qual que foi o seu primeiro carro? O meu primeiro carro foi quase igual esse, o Honda Civic LX, ano 2000, cor azul... O azul calcinha. É, o azul calcinha, exatamente. Ele é aquele meio metalizado, meio clarinho, Sim, né? sim. Eu tive a oportunidade na época de escolher entre alguns carros, eu lembro que eu queria bastante um... Isso foi em 2010, né? Uhum. E esse Civic era ano 2000. 2000. Então não era um carro antigo na época, né? Sim. Pra época era um carro... Era um carro... exatamente. Sim. Era um carro até que... Hoje em dia, se a gente pensa num carro de 10 anos, a gente pensa em um carro novo, né? Exato, exatamente. E na época não era tanto assim. Exatamente. Tinha alguns carros em mente, né? O que eu mais queria era um Renault 19, cara. O Renault 19, que eu trabalhava numa autopeças especializada em Renault. Sempre chegava lá esses Renault 19. E aí chegou uma vez um 16S, se eu não me engano. Sim. Era um sedã que tinha uma abertura no capô. 19S, sim. Eu tinha ali meus 18 anos, eu tava na época de comprar um carro, né? E aí eu comecei a escolher. Então veio o Renault 19, veio o Tempra também, eu queria ter um Tempra. Não te julgo. Aí naquela época eu trabalhava ainda lá na Autopeças, né? Fui na hora do almoço, eu tava passando ali na Corifeu. Tinha um Civic estacionado, aquele Civic 95 hatch. Fiquei olhando, ele era uma cor meio roxa, era um chumbo meio roxo. Sim. Aí eu olhei e falei, caramba, esse carro é legal, né? Só que eu falei, deve ser muito caro esses carros, né? Honda, Foi né? a primeira vez que você se ligou no Civic? Pensar com possibilidade de compra, sim. Eu tava pensando em Renault, Fiat, as marcas mais tradicionais na época. 2010, assim, a Honda hoje ela é muito, muito mais conhecida do que na época, né? Naquela época ela não era tão... Era muito a ideia de importado, né? Isso, carro caro, né? Na minha cabeça era... Aí beleza, aí eu cheguei, voltei pro trabalho e fiquei pensando. Aí eu fui pesquisar os Civics que davam pra comprar, né? E realmente esse hatch era muito caro. Ele era muito mais caro, até hoje ele é muito caro. Continua muito caro, né? Muito caro. Mas aí eu fui vendo os sedãs, né? Eu falei, caramba, esse carro até que entra no orçamento. E pra você ver que loucura, né? Naquela época, o carro tinha 10 anos, né? E eles estavam na faixa de 18 mil, 17, 18 mil. Você imagina um Civic hoje, 2015, Nossa. por menos de 20 mil reais. Não acha, né?
Aí naquela época aí eu falei, não é tão mais caro do que os que eu tava em mente, né? Um Renault 19, o Tempra, eles não eram menos de 15 mil, Sim. então a diferença de preço não era tanta. E o Civic era mais novo também, né? Porque o Renault 19 ele tinha que ser um 94, 95, acho que era alguma coisa assim. E o Tempra a mesma coisa. Então, aí depois eu achei esse Civic azul calcinha, né? No feirão, não sei nem se existe mais, mas foi lá no Ceasa e era de um senhor, e era o único dono. Tava com o manual, tudo certinho, carimbado, todas as revisões da concessionária, ele tava com... É o sonho do carro usado, né? Exato, e ele tava com 110 mil km, e ele tinha acabado de fazer a revisão de 100 mil, que os caras trocam tudo, então eu tava com embreagem nova, de concessionária, tá tudo original. O carro tava sem filme, tava lindo. Eu e meu pai marcamos de dirigir o carro, aí ele levou o carro lá na USP, aí eu dei umas voltas nele, falei, é isso. Foi aí que fechou o match de paixão pelo Civic. Exatamente. Aí eu falei, um carro novinho desse. E aí eu fiquei com ele por 7 anos. Outra coisa, você perguntou de onde que eu observei o Civic pela primeira vez, né? Sim. Não foi aquele Civic da Corifeu, foi mas no videogame. Então, Nossa, é isso que eu ia perguntar. É o clássico de todo mundo procurar carro no Gran Turismo, né? Exatamente. Nesse caso, se eu não me engano, no Gran Turismo 1 tinha o Civic Hatch, esse era um vermelhinho, lembra que até tinha o Civic, tinha o Prelude, e eu escolhia bastante o Civic. Mas mas nessa época eu era muito novo, né? Só que quando eu comecei a reparar mesmo no Civic, que foi essa carroceria aqui, foi no Need for Speed Underground 2, eu acho. Eu não lembro se o 1 tinha esse Civic, mas foi no 2, que era... que a gente tinha que escolher nos primeiros carros ali, tinha o Peugeot 206, que eu também achava lindo, aquele 2 portas. Tinha o Focus, também 2 portas, né, no jogo, e o Civic, eu não lembro se tinha outro ali nos primeiros. E eu sempre escolhi o Civic porque eu sempre achava mais bonito, né? Não sei se era o mais rápido, mas era o mais bonito, né? Exatamente, eu acho que o mais rápido não era, não. Na minha cabeça era um carro muito caro. Era inacessível, né? Era inacessível, Teve a conjunção dos astros para você sair do seu Civic de 7 anos, completamente revisado lá, que você conhecia ele de cabo a rabo, para chegar nesse aqui. Essa carroceria coupé eu sempre gostei, né? Eu tenho um amigo que ele teve um Civic coupé também, só que era ano 95, era a quinta geração. Sim. Pô, muito louco aquele carro, né? Aquela carroceria, aquele teto solar que abre pra cima, assim, né? Ainda ficou famoso pra caramba por causa do Velozes e Furiosos. Isso, é isso mesmo. E era preto também, então... Nossa, faltou só o LED verde embaixo. Faltou só o LED. E eu sempre gostei dessa carroceria, só que eu não sabia que no Brasil tinha essa geração coupé. Que é raríssimo de ver, muito difícil de ver, muito mesmo. E eu não sabia que tinha. Aí eu fui atrás, né, de pesquisar e tal, e aí eu vi que tinha, falei, legal, né? Tava com aquele meu outro Civic, ele já tava com uma quilometragem relativamente alta, ele já tava batendo os 200 mil quilômetros. Gosto desse coupé, seria legal se eu tivesse um, né? Aí eu comecei a pesquisar na internet, em alguns sites ali pra procurar. Aí eu achei alguns, né? E a maioria, tudo com câmbio automático, né? E eu tinha esse preconceito com carro antigo com câmbio automático. E ficou naquela fase que todo maluco de carro fica, de ficar olhando anúncio. Eu não posso comprar, mas eu vou ficar procurando anúncio na internet. Exatamente, cara. E eu achei ele no anúncio de única dona, né? Ele tava em Guarulhos, isso foi no ano 2017. Então esse carro tinha acabado de fazer 20 anos. Sim. Ele tinha acabado de pagar IPVA. Mas beleza, aí eu chamei meu amigo, foi lá ver em Guarulhos. Esse carro, ele era o único dono, ele tava com os pneus originais, 20 anos. Ele tava com 45 mil km rodado, com rádio original, tudo original. Você praticamente teve a oportunidade de voltar no tempo e olhar pro carro quase como que ele era quando zero, né? Exatamente, com rádio original, tudo. E o dele era toca-fita ainda na época, né? Toca-fita, eu tenho até hoje esse radinho guardado. Eu voltei pra casa, cheguei em casa sábado, de noite, conversei com meu pai, pra ver se podia me dar uma ajuda. Falei com a mulher no mesmo dia que ela tinha sido vendida. Aí eu falei, não quero mais saber desses carros. Já é difícil de encontrar. Sim. Agora, se o carro que era o ideal tinha sumido, tinha sido vendido, já era. Exatamente. Vou ficar com esse aqui mesmo, tá? Ou vou pra outro carro, porque é muito difícil de achar, né? E uma coisa específica desse carro que você comentou é que esse daqui é um coupé manual, né? Original. Exatamente, esse aqui é o coupé. Porque coupé automático, ele já é um coupé, uma carroceria difícil de achar, mas o coupé automático você até acha, né?
Sim, ele é mais comum. Ele é mais comum e o que você vê muito é do pessoal fazer o swap de câmbio, né? Exato, o pessoal faz bastante isso aí. Aí, beleza, desisti, meio que ficou por isso mesmo, aí passou o tempo, isso foi em fevereiro de 2017. Chegando em agosto de 2017, eu olhando lá pelo Facebook, tinha um grupo lá de carros colecionáveis, carros raros, uma coisa assim. Outra coisa de maluco, né, que ficar em 1000 grupos de carro... grupo de carro que você nunca vai ter, né? Grupo de carro colecionável, grupo de peça, né? E grupo de peça, nossa, nem me fale pra isso aqui então. E por incrível que pareça, nem tinha muito, acho que tinha 1 ou 2. E aí eu navegando lá no Facebook, aí eu vejo a foto desse carro aqui. Eu não sabia que era ele, né? Pô, um Civic Coupé verde, legal, né? Vou ver. Aí eu olhei as fotos e falei, caramba, é aquele carro, velho. E o cara tava vendendo. E eu sabia porque eu acho que a primeira dona dele deve ter tido algum tipo de repintura na tampa do porta-malas, mas os logos eles estavam em lugares errados, né? Sim. Aí eu olhei a foto da traseira e falei, pô, esse carro mesmo. Não é possível que a outra pessoa colou igual errado, né? Então, exatamente, como que vai ser? Aí eu entrei em contato com o cara. Aí o cara ofereceu um valor, tava um pouco mais alto do que ele tinha comprado da mulher, mas ele tinha feito toda a manutenção preventiva, né? Porque aqui, tudo que você acabava precisando fazer na época. Exato. Só que detalhe, quando eu fui visitar esse carro pela primeira vez, em fevereiro, ele tava com 45 mil km. Quando o cara foi vender, ele já tava com 73. Caraca, o cara rodou em 3 meses ali, 4 meses. Muito. Porque 40 mil km ali, praticamente. Aí ele até falou que rodou tudo isso porque ele trabalha com representante comercial e ele vivia na estrada, né? E aí também dava um sinal de confiabilidade, né? Se ele tinha rodado tudo isso com esse carro em pouco tempo, significava que ele tava andando, né? Tava andando. Não era um carro que... Você falou que o cara comprou o carro 3 meses, vendeu com 3 mil quilômetros, tem alguma coisa, né? Exatamente. E aí fechamos o negócio. A gente foi lá buscar o carro, acho que ele já estava em Ipiranga, então tá aí até hoje. Então eu sou o terceiro dono dele, já fazem quase 10 anos que eu tenho ele, né? A situação financeira era bem apertada. Aí eu falei com meu pai, ó, você me ajuda, me empresta o dinheiro que eu vou vender esse carro aqui, que eu te pago, né? Mas acabou que deu certo, eu acho que demorou... A vantagem que eu tive na época é que esses carros eles são relativamente fáceis de vender. Sim. Pô, muita dó, né, vender aquele carro. Se eu pudesse eu teria os dois ainda, né? Sim. E eu vendi ele com 2 semanas. Nossa. O cara veio lá de Minas pra ver o carro. Ele tava com 192 mil km rodado. Aí o cara veio visitar, eu meio inseguro, né? Com o carro cheio de detalhezinho. Mas o cara adorou o carro, dirigiu. Aí fechamos o negócio, consegui vender aquele lá. Mantive esse aí até hoje. Quando você tinha seu Civic, você tinha um seu Civic 99. Você tinha uma rotina de manutenção com ele. Você tinha uma fonte de peças ali que você conseguia comprar. E você comentou que você precisou algumas vezes recorrer a grupo de peças ali para poder achar algumas coisas. O que esse carro tem, fora a traseira, claro que a gente tem bastante componente ali diferente, mas o que ele tem de particularidade que o Civic 99 ali é diferente? Da diferença desse pro Civics de 97, 98, 97 é meio raro, né, que ainda era importado, né, dos 98 que já começaram a ser fabricados no Brasil, a única semelhança com eles é a parte da frente, então os faróis, o para-choque, o para-lama e o capô, de resto é tudo diferente. A parte interna, claro, qualquer acabamento interno é diferente, ainda mais esse exemplar que ele tem um interior cinza claro. Os nacionais, eles eram todos cinzas escuros. Sim, então, qualquer peça do interior desse carro aqui é diferente do nacional. De acabamento, de painel. Ele basicamente é igualzinho o Civic nacional, de 96 a 2000. Na verdade, de 92, né? De 92 a 2000, a mecânica deles é bem parecida. Bem parecida, sim. Esse tem algumas diferenças, que é meio chato de achar algumas coisas dele. São 2 que eu consigo me lembrar agora. A junta homocinética não é a mesma do nacional. Acho que ela tem 30 dentes e o nacional tem 32. E aí não acha, cara. Só tem uma fabricante que vende pra esse carro. Nem sei se fabricam ainda, ou se o que tá anunciado é o estoque que tá lá e ficou. E não é uma fabricante que dura muito tempo. Então essa junta homocinética ela costuma dar problema a cada 2, 3 anos. Então a solução que algumas pessoas fazem, eu acho que uma coisa que algumas pessoas fazem, não, uma ideia que eu tenho às vezes é de trocar o semi-eixo todo dele. Eu não sei se encaixa do sedã, só que tem que ser câmbio manual, então eu não sei se encaixa do automático, não sei se tem alguma diferença, mas essa peça é meio chata de achar. Mas você nunca chegou a precisar importar peça para ele? Não, ainda não. Ele tá com o motor original, né? Mas ele é o D16Y8, não é? D16Y8, exato. Então, provavelmente os EX nacionais sejam iguais, assim. São iguais, Esse especificamente é importado dos Estados Unidos, né? Esse carro é dos Estados Unidos.
O Civic de quinta geração, os cupês, se eu não me engano, eles vieram do Canadá. E o de sexta geração dos Estados Unidos. Eu tenho até hoje a notinha de importação dele. É isso que eu ia te perguntar, se você tinha alguma coisa desse carro assim que fosse uma super relíquia, fora o carro em si, mas tem alguma documentação, algum manual, alguma coisa assim que é difícil de achar dele. Sim. A primeira dona, ela guardou tudo muito bem, né? Então, eu tenho basicamente tudo desse carro. Tudo. Nota fiscal, nota de importação. Eu tenho o nome do navio. Caramba. A época, o dia que ele chegou aqui, o dia que ele saiu de lá. E nesse documento eu tenho também o chassis de outros 60 Civics, de outros 59 Civics, cupês com câmbio manual, que vieram no mesmo navio. Então, em teoria, a gente sabe que existem 60, igual aí. Sim, pelo menos 60. Pelo menos 60 deles existem. Que é o do mesmo lote. Então, lá está escrito que são os 60 Civics lá, são cupês, câmbio manual, e as cores de cada um, né? Então tem o chassi e a cor de cada um. Se eu não me engano é o verde cipreste, o nome desse aqui. Aí tem o preto e o prata. Pra você o carro tá pronto, falta fazer alguma coisa? Cara, eu não tenho pira de ficar mexendo em carro. Ainda mais esse aqui. Eu já tive vontade de colocar aerofólio. Sim. Mas pra colocar aerofólio da forma certa, teria que furar a tampa do porta-malas. Aí dá dó de furar a tampa. Cara, eu vou furar essa tampa de porta-malas. Onde que eu vou achar uma dessa aí original? Então, ficar mexendo nessas coisas... E é diferente do cupê da geração anterior, né? Sim, diferente. Ele é diferente do sedã, é diferente do cupê. É só dele. Talvez de colocar o escapamento e tal, mas como eu viajo com ele, aí eu já tive aquele meu outro Civic que tinha uma ponteira de escape de inox. Ele incomoda um pouco na estrada. Uma hora que cansa, né? É tipo legal, é aquela coisa legal que você faz de início, que você super curte, e depois fala, putz, não aguento mais, né? Exatamente. Você deve ter um super cuidado, assim, como é muito difícil achar muita coisa, ter algumas precauções ali no seu dia a dia pra você evitar acidentes, digamos assim, Sim. no seu dia a dia. Bom, primeiro eu evito sair com ele muito de casa. Mesmo ele sendo seu carro, ele é o seu carro do dia a dia, você não tem outro. Dia a dia. Não tem outro. Esse aqui é meu carro do dia a dia. Só que como hoje eu trabalho em casa, eu não preciso ficar indo e voltando de trabalho. Indo e voltando pro trabalho. Então, eu já fiz bastante isso com ele, né? Essa grade dianteira dele, eu tenho outra em casa, que eu uso mais aquela do que essa, que é aquela grade que é mais fácil de encontrar, aquela que não tem logo, sabe? Os únicos carros que tem essa grade é o VTI, e o Coupé, só. E quantos VTI e Coupé tem por aí, né? Pois é, exatamente. E outra coisa também que eu tenho precaução com ele é a lanterna traseira. Teve uns meses atrás, tive uma colisão traseira. Não foi nada sério, mas, cara, chegou assim de quebrar a lanterna traseira. Assim. Falei, não dá pra ficar andando com essa lanterna, não. Porque é outra coisa que também se quebra, eu tô ferrado. Não tem opção, não. Não. É raríssimo aparecer alguém vendendo em algum grupo um jogo de lanterna traseira desse aqui original. E imagina o preço também, né? Cobra um valor muito alto, porque sabe que é difícil de encontrar. Sim, assim, ou você compra de mim ou não compra de ninguém, né? Como solução para a parte traseira, eu tenho em casa, que eu também mando mais com aquela lá do... Aqui ele tá com o original, né? Pra gente fazer as imagens aqui, né? A grade também. Só que no dia a dia eu uso essa grade paralela e a lanterna traseira, aquela que é só branca e vermelha. Sim. Que ela é mais fácil de encontrar porque no eBay tem de monte. Então aí um tempo atrás tinha um rapaz vendendo no grupo, aí eu comprei. E é um carro que você, como você falou, é seu carro do dia a dia, você viaja com ele não te dá nenhuma limitação de uso do seu carro. Não. Já peguei muita estrada de terra. Dá uma judiação, né? Imagina. Mas, o meu único carro não tem o que fazer, né? E nunca me deu limitação, nunca deu problema, nunca me deixou na mão. Outra pergunta aqui também é clássica de quem tem carro antigo, você deve ter ouvido já. Você venderia esse carro? Não. Tem preço? No Pix tem preço? Não tem. Esse carro não vendo, não. Qual seria o carro dos seus sonhos, assim, pra você falar, poxa, minha garagem estaria feliz com esse carro e mais um? O que você queria ter na sua garagem? Eu não tenho um carro dos sonhos. Aqui são fases, né? Então cada vez você tem um carro preferido, né? Hoje o que eu teria vontade de comprar seria uma Mercedes 680 Coupé, aquela geração 2014, que já é 1.6, né? É um turbo, não é mais 1.8. Sem falar também de 4x4. Eu gosto muito de carro 4x4 e eu queria muito ter um carro pra pegar umas estradas ferradas mesmo. Confesso que eu também tenho vontade. Poxa, eu teria que ter um 4x4 na minha garagem dos sonhos. Cara, eu quero ter ainda um dia. Tenho dois principais ali desses 4x4. Primeiro, o Suzuki Jimny e a Pajero Full, aquela 3 portas. Sim. Tanto a telas 2008, 2009, mas a que eu acho mais legal são aquelas antigas, as 98. Aquela 2 portas 98, cara. Porque ela tem cara de carro de rally mesmo. Nossa, eu sou carro de fazer um rally Dakar. Mas é outro carro também que você não acha, cara. Esses carros é muito raro você achar uma dessa aí com câmbio manual. Rafa, obrigado, cara. Tamo junto. Esse só um dos episódios dessa série. Vai trazer 10 episódios nessa primeira temporada, mostrando mais malucos, assim como o Rafa, fazem loucuras pelo seu carro, pelo seu sonho realizado. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Valeu.